Esse é o vídeo número 8 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Na aula passada nós fizemos exercícios e hoje daremos início a partir do artigo 264. Eu peço desculpa porque a voz não está ajudando muito hoje, mas a gente tem que continuar. A autoridade que por qualquer meio tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor é obrigado a adotar providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. É um texto autoexplicativo. Eu sou uma chefe de uma repartição, percebi que houve uma irregularidade, seja por denúncia anônima, seja porque eu percebi que está pela papelada, documentação, seja por uma notificação de alguém, seja porque eu percebi na câmera aqui do curto-circuito interno de TV, não importa, eu descobri uma irregularidade, eu sou obrigado a tomar providências para imediata apuração, sem prejuízo de outras medidas que o caso exigir, por exemplo, comunicar a polícia civil, comunicar o delegado de polícia, chamar a PM para fazer o boletim de ocorrência, ou ainda, se for necessário, afastar um funcionário do serviço conforme as normas legais. Continuando, a autoridade realizará apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Nesses dois casos, a infração não está suficientemente caracterizada. Eu não sei se a papelada simplesmente sumiu, eu não sei se foi furto, eu não sei se foi outro crime previsto lá no artigo 312 a 327 do Código Penal, não está definido. Eu vou fazer o quê? Uma simples investigação. Eu vou fazer um procedimento preliminar investigativo para descobrir, portanto, a materialidade do fato e o autor e a materialidade do fato, para que fique bem definido. Essa apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Essa é a regra, mas essa regra não é absoluta. O que é absoluto? Que em 30 dias eu tenho que enviar um relatório para o chefe de gabinete, conforme no parágrafo 2º. Não concluída a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Em 30 dias, se estiver pronto, eu encaminho o trabalho ao chefe de gabinete. Se não estiver, eu encaminho o que eu tiver feito já. O que eu fiz? Eu peguei as filmagens, peguei a documentação, ouvi testemunhas, tudo aquilo que vou fazer o relatório daquilo que eu já fiz, encaminhar para o chefe de gabinete e definir novo prazo. Preciso de mais 15, 20, 30 dias para que os trabalhos fiquem prontos. Encaminhado para quem? Chefe de gabinete. Parágrafo 3º. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Observe aqui que é opinativo. A autoridade que instaurou aquela sindicância, aquele procedimento, seja ele aquele procedimento para colher a materialidade do fato, colher provas, a autoridade da repartição. Essa autoridade vai opinar, ela vai fazer o relatório e vai opinar, ou seja, e vai opinar com fundamento pelo arquivamento, inocência. Ele é inocente, o cidadão. Ou pela instauração de sindicância. Vamos instaurar uma sindicância? Por quê? Porque, na realidade, existem indícios, mas não existem provas. Existem indícios. Portanto, vamos instaurar uma sindicância para apurar mais aprofundadamente os fatos. Ou não, existem provas consistentes que o fulaninho de tal é o responsável pelaquela infração. Processo administrativo nele. Arquivamento, instauração de sindicância ou processo administrativo. A autoridade vai opinar por uma dessas três formas do processo. Continuando, 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Sindicância. A sindicância é para colheita de provas, para a colheita da materialidade do fato. O processo administrativo é quando já existem as provas, então vamos direto para o processo administrativo.
ou no seu curso, pode ser ainda no curso do processo. Havendo o quê? Conveniência para a instrução ou para o serviço. O funcionário que está sendo acusado ou investigado ele corre o risco dele modificar certas provas, corre o risco dele ameaçar as testemunhas. Então, isso é conveniente para a instrução ou para o serviço. Poderá, então, o chefe de gabinete poderá fazer o quê? Por despachos fundamentado, ordenar as seguintes providências. Vai depender de qual é a função desse servidor público. Por exemplo, nós temos afastamento preventivo do servidor. Nós teremos outros, como, por exemplo, recolhimento da arma, do distintivo, se for um policial, por exemplo. Então, isso vai depender de qual é a função. Mas nós temos que estudar todos os incisos para a nossa prova. Inciso 1. Afastamento preventivo do servidor, quando recomendar a moralidade administrativa ou apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Este caso aqui, eu peço a vocês, neste caso, para tomar cuidado, porque esse afastamento não é aquela suspensão pena. A suspensão que nós estudamos nos vídeos anteriores é uma suspensão de até 90 dias. O servidor poderá ficar afastado até 90 dias. Aqui é um afastamento preventivo. Ele vai estar em casa e recebendo, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. O prazo aqui, portanto, o indivíduo pode ficar 1 ano? Não. 180 mais 180 são 360 dias. Pegadinha de concurso, 180 dias prorrogáveis até 1 ano. Não, mais 180 dias. 360. Afastamento preventivo não é a suspensão. Afastamento preventivo é uma coisa. A suspensão é até 90 dias sem os vencimentos e vantagens. O afastamento preventivo do servidor é quando recomendar a moralidade administrativa e a apuração do fato disser que é necessário. 180 dias prorrogáveis uma vez por igual período. Uma outra providência que a autoridade poderá tomar, no caso aqui o chefe de gabinete, é a seguinte: designação do servidor acusado para exercício de atividades exclusivamente burocráticas até a decisão final do procedimento. O servidor, ele é um policial, um guarda municipal que trabalha ali na rua, e a sua sindicância, o seu procedimento, é sobre um ato que ele cometeu ou omitiu ali no exercício da sua função de guarda de trânsito, ou ainda de membro do Detran, de guarda municipal. Neste caso, ele vai ser transferido para a parte burocrática, vai trabalhar internamente ali na repartição administrativa até a decisão final do procedimento. Uma terceira hipótese é o recolhimento da carteira funcional, distintivo, armas e algemas. As forças policiais, forças de segurança do Estado, podem então recolher essas peças que fazem com que eles tenham uma visível prerrogativa. Recolhimento, proibição do porte de armas. Aquele policial não poderá portar arma em determinada situação, se assim determinar o chefe de gabinete. É lógico, pessoal, eu estou falando policial aqui, nós não podemos esquecer que os policiais, eles geralmente é disciplinado essas infrações pelo Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Então vamos trazer isso para a Guarda Municipal, para outras forças de segurança. 5. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Essa número 5, o funcionário que está afastado vai ter que comparecer obrigatoriamente periodicamente para tomar ciência de todos os procedimentos que estão sendo realizados, todas as diligências, e para que ele acompanhe. Então isso também é uma das penalidades, uma das posições que o chefe de gabinete poderá tomar, que, a meu ver, mais ajuda do que prejudica. A 1, 2, 3, 4, 5, quem que decide é o chefe de gabinete, pode tomar essas. Mas a autoridade que instaurou ali o procedimento administrativo, ela pode propor uma dessas providências, uma dessas 5. Veja o parágrafo 1º.
A autoridade que determinar a instauração ou presidir a sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas nesse artigo, bem como a sua cessação ou alteração. Eu sou o diretor de uma repartição. Eu faço um procedimento, instauro um procedimento administrativo. Eu posso propor ao chefe de gabinete que já recolha a arma daquele guarda municipal, que já recolha as algemas, o distintivo daquele policial civil. Então eu posso fazer isso, posso propor, sendo uma autoridade daquela repartição, eu posso propor essas medidas para o chefe de gabinete, bem como eu posso propor a cessação ou alteração dessas medidas. Isso aqui é uma nova redação, isso é novo também. Parágrafo 2º. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas nesse artigo. Ele tem que fundamentar. O segredo é fundamentar. Ele não pode, por abuso de autoridade, ele tem que fundamentar suas decisões, instaurar esses procedimentos que nós vimos, esses cinco, ou alterá-los, ou cessar. Artigo 267, ainda das providências preliminares. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Vamos supor que eu fiquei 180 dias de afastamento preventivo. Quando eu for aposentar, aqueles 180 dias de afastamento vão contar como se eu estivesse em exercício para todos os efeitos. E ele não é contado na suspensão eventualmente aplicada. Ou seja, vamos supor que a minha pena, houve o processo administrativo e a penalidade aplicada foi de suspensão, 90 dias de suspensão. Não pode, vamos supor que eu fiquei 90 dias. Aí eu chego com o meu advogado e falo assim, eu fiquei 90 dias afastado, então já está pago. Não, isso não conta. Afastamento preventivo não é a pena de suspensão, porque no afastamento preventivo é como se eu estivesse em exercício para todos os efeitos, inclusive remuneração e subsídio, vencimento e remuneração. 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa é princípio constitucional, é constitucionalmente previsto. Há dois institutos que nós devemos tomar cuidado, já falamos alguma coisa sobre eles, mas precisamos tomar mais cuidado ainda. Sindicância e processo administrativo. Nós veremos daqui para frente que existem penalidades que o relatório da sindicância pode ir direto para aquela penalidade. Há outras que não, que é obrigatório o processo administrativo. Tanto em um quanto em outro, deve ser, portanto, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Eu vou vou mostrar para vocês um detalhe muito sutil dessa lei, que você deve tomar cuidado porque os examinadores das bancas, eles sabem disso. Como nós vimos no início desse vídeo, nós falamos da sindicância. Essa lei do Estado de São Paulo, ela considera a sindicância como um procedimento sumário, um procedimento mais simplificado, de menor prazo, quando as penas forem de repreensão, suspensão em multa. Em outras leis, a sindicância é o inquérito que vai culminar no processo. Obrigatoriamente terá a sindicância e obrigatoriamente ao processo. No Estado de São Paulo, não. A sindicância ela será suficiente quando as penas culminadas em determinadas infrações forem de repreensão, suspensão e multa. Se eu sou um servidor, estou sendo acusado de uma falta e as penas previstas
para aquela falta não culminam, por exemplo, demissão, não é necessário processo administrativo. A sindicância será suficiente. A sindicância para essa lei é como se fosse um procedimento sumário, um procedimento mais simplificado e não somente uma peça investigativa, como, por exemplo, um inquérito policial, que é inquisitório, ali, que ele é simplesmente para colher prova. A sindicância é um processo simplificado, que serve para pôr fim num processo que culmina na pena de repreensão, suspensão ou multa. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar as penas de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de disponibilidade. Essas não podem ser feitas somente por sindicância. Não, a sindicância não será suficiente para demitir ou para cassar a aposentadoria ou disponibilidade. Então, neste caso aqui, será obrigatório o processo administrativo. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por procurador do Estado confirmado na carreira. Antes de comentar o 271, exercício para a gente divertir um pouco. Qual órgão ou autoridade é competente para realizar os procedimentos disciplinares punitivos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo? Essa questão já caiu em concurso. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o juiz de primeira instância da comarca do funcionário, a Secretaria de Justiça e Cidadania, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público. Quem é o responsável? Já marcou? Se você marcou a letra E, você errou. É a Procuradoria-Geral do Estado. Nós acabamos de falar. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por procurador do Estado confirmado na carreira. Veja, isso aí já caiu em concurso em São Paulo. Observe que é importante, portanto, guardar isso para a nossa prova. O que é um procedimento disciplinar punitivo? Pessoal, procedimento disciplinar punitivo é aquele que vai culminar numa punição. É diferente daqueles procedimentos que visam, por exemplo, a colheita de provas. Então, aqueles procedimentos eles serão realizados na repartição. Aqui não, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado, presididos pelo Procurador-Geral, aquele que já está confirmado na carreira, ok? Então, continuando, nós já fizemos a questão. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Todas elas são competentes, todas do artigo 260. Nós veremos que, quando falarmos de processo administrativo, nem todas. Todas são competentes para a sindicância. Vamos lá no 260 novamente? Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes governador, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, superintendente de autarquia, se for no caso da autarquia, chefe de gabinete até a suspensão, os coordenadores até a suspensão limitada a 60 dias e diretores de departamento e divisão. Então, todos estes são competentes para aplicar as sindicâncias. Todos estes, diretores de repartição, coordenadores, chefes de gabinetes, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, superintendente de autarquia e governador. Agora, no caso do processo, não serão todos, como nós veremos mais adiante. Vamos ao parágrafo único. Instaurada a sindicância, o procurador-geral do Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Portanto, o procurador do Estado está presidindo aquela sindicância que visa punir. Portanto, ele vai comunicar ao órgão setorial de pessoal, ali o RH, que foi instaurada a sindicância. Por quê? Porque aquele servidor deve ser comunicado
que está sofrendo essa sindicância, para que ele possa apresentar para que ele possa ter contraditório e ampla defesa. No artigo 273 é matéria para a nossa próxima aula, porque chegamos ao final do tempo. Aguardo você na próxima aula. Muito obrigado, valeu!